enxergar no fundo do poço oportunidades é o que é o diferencial, sabe? Aí sim, podcast. Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aí Sim Podcast. A gente está na segunda temporada e é um prazer enorme receber vocês aqui. O Aí Sim, que é o seu podcast de negócios, onde a gente vai transmitir todo aquele conteúdo através dos nossos convidados que a gente gostaria de ter ouvido, de ter recebido quando a gente começou, ou para a gente tocar os nossos negócios em relação a empreendedorismo, venda e relacionamento com o cliente. E vocês já sabem quem está aqui ao meu lado, né? Preciso dizer não, né? O homem do sorriso mais contagiante da internet, Cícero Jorge. E aí, pessoal, tudo show? Vamos lá para mais um episódio e pode ter certeza, mais um episódio muito rico. Eu vou aqui trazer um ponto importante. Quer falar alguma coisa, Lucas? Eu quero falar dos nossos patrocinadores. Eu posso? Pode. Você deixa? Eu tô liberado? Tá. Galera, o Aí Sim Podcast tem o patrocínio da 2P Treinamentos, tem o patrocínio da empresa José Vendas, Pós-Vendas e Fidelização e o apoio da Norbe Produtora, que tem, né, é a detentora desses estúdios sensacionais que a gente está aqui desde a primeira temporada. E Norbe vai com a gente até, não vou dizer até o fim, porque não vai acabar, né? Vai até onde nós formos, né? Assim, Cícero? Aproveita aí, Lucas, já dá o spoiler, o que vem preparando aí para a terceira temporada aí. Pode falar? Não, deixa. Vamos dizer, ó, a ideia veio da Norbe, viu? A ideia foi da Norbe. Vem uma terceira temporada que já tá no forno. A gente tá gravando a segunda e a terceira já tá no forno. Aí, Cícero, fala aí quem tá com a gente hoje. Vamos lá. Vou trazer aqui o currículo dela. Palestrante, farmacêutica, especialista em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Vamos lá. Ela atua há mais de 10 anos de experiência no varejo farmacêutico, desempenhando papéis de liderança, gerenciamento e coordenação de equipes. Ela tem especialização em perfil comportamental. Ela é instrutora de atenção plena. Anota aí. Ela é instrutora de atenção plena. Fantástico. Ou seja, ela é apaixonada por esse movimento, tá? Ela também é especialista em inteligência emocional, capacitando indivíduos a compreender e gerenciar suas emoções para uma vida mais plena. Como eu falei no início, ela é palestrante e algumas dessas palestras dela é na parte de liderança com empatia e inteligência emocional, perfil comportamental, maximizando o potencial da sua equipe e também de atenção plena. Encontre a paz interior no mundo moderno. Estou falando dela, da nossa amiga Rayane Pretz. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito feliz em ter você aqui. Muito feliz em poder contar com esse episódio, a sua presença, a sua energia, a sua alegria. Obrigada, meninos. Eu que agradeço, né, estar aqui com vocês. É um prazer enorme, né? A nossa conexão vem, né, de antes. Então, bem feliz mesmo de estar aqui com vocês. Show. Bom, Rayane, a gente tem uma linha. Pessoal, para quem não sabe, a gente já conhece a Rayane, né, de uma associação, né, da CDL Jovem Fortaleza, que a gente faz parte juntos. E a Rayane tem uma energia contagiante nos encontros. E aí eu queria, Rayane, que você compartilhasse com o nosso público, a nossa audiência, quem é a Rayane por trás dessa empresária, por trás dessa empreendedora, dessa palestrante. Então, assim, como é que você se apresentaria para a nossa audiência sem falar do que você faz? Então, a Rayane, ela é essa pessoa, né? Eu tento ser o mais autêntica possível, é o que eu quero levar para as pessoas, eu quero levar para a vida. Então, a Rayane, ela aprendeu a ser feliz com o que ela tem, no momento com o que tem. Então, problema sempre vai ter, sempre vai existir. Então, a Rayane é essa pessoa alegre, que adora abraçar, que adora estar junto com gente. E é uma coisa que a gente vem aprendendo. Para a gente ser gente, a gente precisa ter gente com a gente. Então, ninguém consegue ser feliz sozinho, né? A gente precisa de pessoas o tempo inteiro para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, a Rayane é esse misto aí de caos, de energia, de abraços.
Sorrisos, eu acho que o sorriso é a porta de entrada, né, de onde quer que a gente vá. Então, se a gente já dá um sorriso para a pessoa, a gente já quebra aquele dia, às vezes, ruim de uma pessoa que, às vezes, precisa de um bom dia, um sorriso, independente do que a gente passe, né? Eu acho que essa é a Rayane. E tem gente que desperta sorriso na gente, que a gente fica achando que é palhaço, né? Não entendi, mas deixa pra lá. Vamos passar. As conexões, são conexões inexplicáveis, algo que... A gente tava sem conseguir começar aqui o podcast, porque a Rayane disse, gente, que não podia olhar pra mim que tinha vontade de rir. Tinha cara de palhaço aqui, tinha alguma Não, amigo, pelo amor de Deus, não é isso. É porque é a simpatia, às vezes que bate, e a gente olha, já quer sorrir. Vai lá, Cícero. Eu dou continuidade. Dê continuidade, por Pode dar favor, continuidade. cara. Vou olhar pro Cícero aqui nesse momento. Rayane, é massa. Só que essa Rayane, em algum momento, a Rayane não foi sempre essa empresária, essa empreendedora que a gente vê, né? É segura, contagiante ali com todo mundo e tudo mais. Houve um caminho a ser percorrido, né? Como foi que foi esse início de empreendedorismo lá no início da tua jornada? Em que momento da vida a Rayane disse, eu vou ter um negócio próprio? Teve influência de alguém que apoiou esse movimento? Como foi que aconteceu? Porque a gente tem uma audiência de muitas pessoas que às vezes querem, não sabe se vai e está ali na incerteza, e está no início desse movimento. Então, o que foi esse impulsionador inicial da Rayane? Na verdade, eu vim para Fortaleza há 4 anos, né? E eu abri mão da minha carreira profissional para acompanhar meu marido. Você fazia o que antes? Eu era farmacêutica, na verdade, meu cargo no último emprego era na indústria farmacêutica, né? Então, eu pedi demissão da Pague Menos, eu trabalhei por 8 anos lá. Então, eu desenvolvi diversos papéis, entre eles vendedora, farmacêutica, gerente farmacêutica. Eu fui coordenar os farmacêuticos de Minas Gerais. E aí, eu pedi demissão do meu último trabalho, que foi na indústria. E aí, vim para Fortaleza. Não era o que eu queria, né? Abri mão da minha carreira executiva, que estava, inclusive, em ascensão, né? Eu estava em um movimento para ser trainee. E aí, foi uma parte que foi bem difícil, vir para Fortaleza. Quando eu vim para Fortaleza, pandemia, né? Então, eu fiquei 1 ano aqui, me adaptando. E aí, tentei trabalhar e logo depois eu engravidei. E logo depois, pandemia. Sim. Mas, na verdade, essa parte de empreender da Rayane, ela vem desde sempre, né? Desde a faculdade, eu sempre vendo alguma coisa, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei de alguma forma. E vender, eu acho que a gente se vende, a gente precisa se vender o tempo inteiro, né? Então, a vida é essa. E aí, eu já vendi Mary Kay, já vendi semijoia, já vendi de tudo. Então, loja física e empresa fixa foi aqui em Fortaleza. Tá. Mas, em todo momento, trouxe coisas dos Estados Unidos para vender. E já fiz parceria para poder colocar em lojas de colegas, para poder vender em salão as minhas semijoias. Então, eu sempre trabalhei, sempre empreendi dessa forma. Quando eu cheguei em Fortaleza, Qual era a tua cidade, lá em Minas? Eu estava em BH, mas a minha cidade natal é Coronel Fabriciano, bem nos interior de Minas Gerais. Uai! As palavras tudo pela metade? Pela metade. Mescosquê. Não, a gente já não... Aqui em Fortaleza eu não consigo nem desconto. O pessoal acha que eu sou turista ainda, mas meu sotaque já sai. E aí, foi aonde eu tive minha primeira sócia. Ela me convidou a ser sócia dela. Eu já dava alguns insights sobre a empresa. Inclusive, foi uma das pessoas que abriu portas para mim. E aí, fui ser sócia de uma clínica de Pilates e especialista em gestantes e no desenvolvimento infantil do 0 a 3 anos. E aí, sociedade não é fácil, né? Sociedade, longe de ser, é mais que um casamento. Né? Algumas pessoas falam isso. Inclusive, tem um livro do pessoal que chama Empreender, a arte de ligar o foda-se todos os dias, né? Sim. É do pessoal daquele programa de cashback. Não me recordo, mas enfim. Do Mélios, isso. E aí, lá ele fala uma coisa da sociedade que é bem interessante,
que é Escolha Muito Bem o Seu Sócio. E lá tem uma série de perguntas, é um livro bem legal, que inclusive... Eu ainda tô na dúvida se eu escolhi certo aqui, mas a gente tá... Assim, às vezes a gente acha que escolheu certo, mas a gente também se decepciona e muito, que foi o meu caso, que eu conto logo mais. Ah, eu pensava que ele tava decepcionado. Não! Enfim, eu confiei, né, todas as minhas fichas e dinheiro, né, grana, nesse projeto, porque eu acredito ainda, né, inclusive a gente não tá mais juntas. E aí, a Rayane, ela tem um movimento, ela não para nunca. Então, eu tenho umas ideias malucas, eu quero fazer acontecer, eu quero tornar aquilo um polo, eu quero sempre ter em mente o crescimento, né? E aí, eu via que tinha como. Só que eu imaginava ter um terceiro sócio para poder expandir. E entre 2 sócios, como eu e ela, a gente é diferente em relação à idade, pensamentos de empreendedorismo, eu pensei num terceiro sócio para ter aquela sim e não. Uma terceira pessoa tiraria essa dúvida, né? Vai para um lado ou vai para o outro, né? E aí fica tudo certo. Ganhou, pronto, a gente vai seguir isso. E aí, nesse meio tempo, ela falou, então pronto, eu não vou querer um terceiro sócio, eu vou comprar a sua parte de volta. E aí, eu falei, mas como assim comprar minha parte de volta? A gente quer expandir e tal. Não, eu vou achar melhor, já que você quer vender metade da sua parte, eu te compro. E eu já estava estudando, já estava me especializando em inteligência emocional. E eu estava cada vez mais imersa em treinamento e desenvolvimento de pessoas, que eu realmente gosto. E na PagMenos eu era apaixonada por fazer isso. Eu rodava, né, Minas inteiro, treinando os farmacêuticos, né, enfim. E aí, nada é por acaso, né? Como o Cícero disse, nada é coincidência, né? Às vezes é Deus atuando no anônimo. E aí, ela, vou comprar a sua parte e não me pagou. Então, empreender também é isso, né? Então, a gente sabe que conversando com outros empreendedores é mais comum do que a gente imagina. Então, algumas pessoas vão te decepcionar ao longo da trajetória, ao longo da vida, e principalmente quando envolve dinheiro. Então, enfim, foi uma coisa dolorosa, porque você não imagina, né? Um susto grande, ainda mais falando no Brasil, como a gente está, perder dinheiro é bem difícil, né? Sim. Então, foi uma fase difícil, que aí eu acredito que tudo isso encaminhou para o que eu estava falando com o Iago, de uma série de problemas de saúde que eu tive. Eu acho que eu não esperava tamanha decepção. E, enfim, enxergar no fundo do poço oportunidades é o que é o diferencial, sabe? Você tá lá no escuro, você fala, pronto, e agora? Né? Tá, o problema eu tenho. Sentar e chorar, tudo bem, a gente se permite, a gente senta, chora, mas a vida continua. Né? Então, eu tive que arranjar forças para acreditar que aquilo... Né? Enfim, eu já não quis mais ter o contato com essa pessoa, passei para o advogado resolver, porque eu acho que precisa de sanidade mental para lidar com isso. Sim. Porque ninguém espera numa pessoa que é tão parceira ter um desvio de caráter grande, né? Então, mas isso também existe, né? No mundo dos empresários, no mundo do empreendedorismo. Então, a gente sabe que existe. Então, como a gente vai lidar com isso? Porque tem gente que, né, entra em depressão, né? A gente vê aí vários casos, CEO que foi mandado embora e mata a família, né? Então, como que a gente lida com isso? O que entra na parte emocional, né? Da gente saber lidar com essas emoções. Como que eu vou lidar com isso? Pronto, eu tô aqui embaixo, eu tô assim, não tô acreditando, perdi grana. E aí? Como eu vou fazer? Fiquei no meu silêncio, fiquei analisando. E aí foi quando o André, meu atual sócio, me convidou para ser sócia do SPA com ele. Sim. Que foi muito bom, porque naquele momento eu estava muito decepcionada. E eu sempre quero mexer com alguma coisa. Você não vai ver a Rayane parada de jeito nenhum. Então, a Rayane, ela carrega a resiliência desde muito cedo. Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe com 14 anos. Então, eu trabalho desde 14 anos. Uhum.
Então, a resiliência, ela vem de lá comigo. Quando você perdeu sua mãe com 14 anos, a tua família, como era a composição? Irmãos? Quem ficou responsável por esse sustento? Na verdade, a minha família sempre foi desestruturada, né? Eu não tive um pai que assumisse de fato o dever de pai, né? O meu pai bebia muito, é alcoólatra, meu pai bebia muito. E aí, batia muito na minha mãe sofreu muito. Enfim, eu cresci nesse ambiente hostil, né? Uma criança crescer num ambiente hostil, você imagina que ela vai ter algum problema, e a gente sabe que precisa de um acompanhamento. Sim. E a Rayane, ela ficou sozinha com 14 anos, porque eu morava só com a minha mãe, meu pai abandonou a gente para ir ficar com outra família. E a minha família, que era de fato, nunca foi unida, tios, tias. Você é filha única. Eu tenho uma irmã, que eu já vou chegar lá. A minha irmã estudava num colégio interno. Com 14 anos, ela foi para esse colégio, que chama um colégio agrotécnico federal. E aí, ele pega os jovens, ela fica lá e aprende, faz o 3º ano lá. É também bem no interior de Minas. E aí, a minha mãe... Eu morava com a minha mãe, e aí... Com 14 anos, meu pai já não estava mais em casa, a minha mãe veio a falecer. E aí, eu não tinha para onde ir. Vou para onde? Né? Uma menina de 14 anos. Cadê a família? Cadê os tios? Cadê a tia que era tão próxima da mãe? Não tinha. Então, eu sem saber, sem ter coisas básicas, porque minha mãe não me ensinava muita coisa, aquela família tradicional que não te ensinava o básico, tipo, a gente achava que beijo na boca engravidava, né? Então, com 14 anos, eu tinha esse medo. E aí, quando minha mãe veio a falecer, eu fui morar com meu pai, que já tinha outra família e que não me aceitou muito bem. E aí, foi um episódio, assim, foi os 2 piores anos da minha vida, assim, que eu tive que ter muita, muita, muita resiliência mesmo para seguir em frente. Porque você perde sua mãe na adolescência, você não tem norte, você não tem mais a sua família. A minha única irmã já era casada, ela casou com 18 anos. E aí, logo depois que a minha mãe morreu, meu cunhado foi embora para os Estados Unidos e logo mais a minha irmã foi também. E algumas pessoas perguntam assim, mas a sua irmã tinha que estar com você. Não, a minha irmã não tinha que estar comigo. Ela tinha uma família, ela tinha que estar com a família dela. Então, hoje, cada vez mais, eu entendo muito mais isso, né? Que o meu tio ou minha tia não me ajudou. Talvez eu precisasse passar por tudo isso para ser quem eu sou hoje. Sim. Talvez se eu tivesse tudo na mão ou pessoas que me dessem tudo, né? Eu trabalhei em salão com 14 anos. Eu queria ter algo para me sustentar, porque meu pai não me dava. Então, meu pai é super, super conservador, bebia, então passava, né, a maior parte do tempo, às vezes, bebendo, mas trabalhava. E eu fui morar com a minha madrasta, que me odiava, né? Então, ela não me dava comida, ela escondia de mim tudo que ela podia dificultar a minha vida em Ribeirão Preto, quando eu morei com eles, ela dificultou. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, eu comecei a trabalhar tão, né, cedo que, às vezes, eu faltava de aula. E aí, algumas professoras percebiam esse movimento e perguntavam por que a Rayane não estava indo na aula. Às vezes, eu estava exausta, porque eu estava trabalhando no salão, ficava limpando o vidro, porque a mulher tinha um pouquinho de toque com limpeza. E aí, eu limpava o vidro e, às vezes, eu machucava minhas mãos, Sim. sabe? E aí, eu chegava com as mãos machucadas, eu não conseguia escrever. E aí, a professora, não, mas isso está errado, você não pode fazer isso. Mas, professora, aí eu me abri, elas me fizeram, tipo, quando reúne, né, com assistente social da escola e tal, se reuniram, olha, a Rayane chega às vezes assim, ela tá assim. Mas eu tinha aquele medo de contar. Eu fico imaginando quantas pessoas também têm esse medo, né? E eu fico imaginando quantas crianças ou adolescentes também passam por essas dificuldades e são assediadas, né? Porque a gente, 14 anos, sem um tutor por perto, o que será que vai ser daquele adolescente? Vai buscar um amparo emocional em alguma coisa, muitas vezes, errada, né? E acontece muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Inclusive, aconteceu comigo na porta da escola. Então, agências querendo agenciar meninas, né? Então, o caminho difícil, o caminho, né, para a gente chegar lá na frente, o caminho fácil a gente sempre vai ter, né? Escolher o difícil, ele é mais difícil ainda. Porque a gente vai, cai, levanta. Então, a Rayane precisou passar por várias coisas para moldar
tanto o caráter quanto a pessoa que eu sou hoje. Então, nada disso, né? A Rayane de hoje, conhecendo pessoas aqui na minha frente como vocês, eu fico assim, vendo o cuidado de Deus mesmo na vida da gente. Porque de nada adianta a gente ter tudo, né? Isso me lembra até um insight bacana que me veio na cabeça. Eu estava na academia uma semana atrás e aí eu escutei uma pessoa falando assim, ai, eu queria ter todo o tempo aqui na academia. Uhum. E eu sou intrometida, e às vezes eu fico brincando e todo mundo às vezes me conhece. Eu falo, posso dar só uma sugestão no assunto de vocês? Se você tivesse esse tempo todo, você não estaria na academia. Tem pessoas que têm dinheiro, têm sucesso, têm tudo. Mas às vezes não conseguem fazer o básico. Às vezes não cuidam nem delas mesmas. Sim. Então, o que acontece? Esse movimento todo da gente, às vezes, querer, né, chegar onde a gente quer chegar. Às vezes as pessoas querem rápido demais, né? Só enxerga a ponta do iceberg. Mas ninguém vê o que você construiu ao longo do tempo. Rayane, quando você traz isso é tão importante você trazer isso pra gente, que esses dias eu e o Cícero ouvimos de algumas pessoas que quando você está tocando um projeto é cheio de gente para dizer como é que faz, né? Fazer ninguém quer, mas para dizer como é que faz todo mundo sabe. E gente que chegou para a gente para dizer assim, vocês deviam deixar as pessoas têm que falar menos, né? Tem que ser mais dinâmico. Gente, se a gente não deixa você falar, você não traz uma contribuição dessa aqui, que é tão importante para quantas pessoas podem estar passando por situações exatamente como essa que você está trazendo. E uma mensagem que você traz para essas pessoas, e vale para o empreendedorismo, vale para a nossa vida, vale para qualquer movimento. É assim, não existe sucesso eterno e não existe dor eterna. Não mesmo. Não existe dor eterna e não existe sucesso eterno. Então, assim, o que você está passando em termos de dificuldade, seja ela financeira, emocional, cara, vai passar. Vai passar. Da mesma forma, esse movimento bom, essa crista da onda que tu está passando, vai passar também. Vai passar também. E às vezes a gente precisa de tanta humildade, de resiliência, de estar em movimento, de estar atento a tudo que está acontecendo. E quando você traz tudo isso, mostra às vezes para a pessoa que, pô, olha a história que ela está trazendo. Aí se eu chego aqui no meio da história e digo assim, ei, Rayane, tá bom, vamos falar de outra coisa aqui? Eu não posso fazer isso aqui. Então assim, a gente tem muito esse cuidado e como é importante você trazer e você compartilhar com a gente esse movimento. Então eu queria, antes de mais nada, assim, agradecer isso daí, que é um movimento que o Cícero normalmente faz bastante aqui, a coisa do agradecimento nos nossos episódios, mas eu me senti na obrigação de trazer isso hoje, né? Mas, desculpe, você ia falar, Cícero. Eu fico muito feliz com essa tua fala, porque enquanto eu observava a Rayane falando, o sentimento que vinha era esse de gratidão, né? E aí foi interessante que na tua fala trouxe muito a ideia de sociedade, né? Também, da dificuldade, da decepção. E quando eu vi o Lucas externando isso, eu aqui agradecendo, Senhor, muito obrigado por o Senhor não olhar para a nossa miséria, mais uma vez, mas olhar para aquilo que o Senhor quer construir, né? Porque quando ele conecta eu com o Lucas, com o Iago, com o Yuri, com a Rayane, com as pessoas que eu tenho certeza que nesse exato momento, pessoas que vão estar assistindo, vão estar muito emocionadas, chorando, mas é uma emoção de cura, né? Porque cada palavra que saiu da sua boca, ela foi muito verdadeira, né? E entender que o nosso objetivo também no mundo dos negócios é entender que o mundo dos negócios são de pessoas. Porque pessoas em primeiro lugar, né? Então, assim, ter esse cuidado, que aí sim, nós fazemos empresas fortes, né? Exato. E assim, o que a gente pode fazer para levar isso para os colaboradores, né? Que também passam por isso, né? Mas está à frente da empresa, tem uma meta para bater. Então, cada vez mais trabalhando com pessoas ao longo desses anos e até trazendo para a parte empreendedora mesmo, com colaborador, que foi o que aconteceu também comigo. Quando eu entrei na sociedade, eu tive dificuldade com os colaboradores me aceitarem como sócia, que também foi mais um perrengue, que doeu, sabe? Doeu você não ser aceito como o dono da empresa, você não ter voz.
E isso na parte emocional se explica da Rayane pequenininha, que também não era ouvida para os pais. Entende que se você tem um autoconhecimento, se você se conhece, você sabe, você pega aquele sentimento, aquela emoção e trata, se olha, se analisa. Opa, será que esse sentimento é genuíno? De onde ele vem? Quando você se observa, você sofre menos. Como o Lucas disse, passa. Ou tem pessoas que preferem toda hora. Mas fulano... mas colocam culpado o tempo inteiro. Não, mas as coisas não andam porque fulano não me respeita. Quando você se entende o todo, né? Eu falo assim, quando você sai e começa a enxergar a situação como uma novela, como se você estivesse assistindo, você consegue enxergar a situação de uma outra maneira. Sim. Assim eu sempre faço com tudo. Quando eu dou algumas mentorias, algumas pessoas me perguntam assim, mas Rai, você vai me ajudar no que vai ter que fazer, né? Eu falo, não. Eu não vou falar o que você tem que fazer. Eu vou te ajudar a ter consciência da sua atitude. Se ela vai ser certa ou não, a gente vai descobrir juntos. Mas eu preciso que você, né, dentre as opções que a gente tem, que a gente desenvolve, você vai, né, seguir uma forma mais leve, né? E, de repente, eu vou estar aqui para te ajudar, mas você vai estar consciente. No final das contas, você, estando consciente, você consegue estar mais tranquilo no que pode vir, sendo ela feliz ou triste, né? Então, as pessoas, elas querem o rápido, o feliz. Mas tem escolhas que podem não ser felizes. Trabalhar com a frustração é isso, né? Então, o Cícero é pai, ele vai ter isso na prática. Você tem quantos filhos? Pode falar. Pode falar. Agora, eu gostei da pergunta, Rayane. É porque tem um no forno, né? Sério? De primeira mão no podcast. Mais um? Viu? Nós temos, eu e a Alessandra, a gente tem 3 e a gente descobriu nos últimos dias que ela tá grávida novamente. Gente de Deus! Pergunta estratégica. Pois pronto, você tem 3 professores em casa. Sim, com certeza. Né? Você tem 3 professores que te ensinam todo dia. Sim. Cícero vai ter, já está ensinando, né? Muito E mesmo. vai ensinar mais ainda. Porque, né? E Rayane, hoje você faz um trabalho brilhante, né, de desenvolvimento de inteligência emocional dentro das empresas, e não só isso, né, desenvolvimento do comportamento humano. E o que você percebe, né, de maiores desafios dos empresários na condução dessa nova geração, desse pessoal que está hoje dentro das empresas? O que você percebe que está dando choque entre os donos de empresas ou os líderes e gestores e o seu time? E que sugestão você pode dar para melhorar esses atritos? Como é que você enxerga esse movimento hoje de liderança e gestão dentro das empresas? Eu já tive dos 2 lados, né? Sim. Então, eu percebo como colaboradora e hoje percebendo como empreendedora, né? Quando a gente vai nas empresas e eu converso a sós com os colaboradores, então eu peço que os tutores saiam para eu ouvi-los, né, de fato, de coração aberto. Eu percebo que muitos, no momento que a gente vive hoje, tá? Se já estava difícil antes, pós-pandemia, a gente vê uma diferença, sabe, no desenvolvimento da parte, digamos, emocional das pessoas, né? Então, vem crescendo, né, o número de depressão, vem crescendo o número de pessoas insatisfeitas e nem elas sabem por que estão insatisfeitas, né? Quando você está numa sala com 40 pessoas e você pergunta qual é o seu sonho, elas não conseguem dizer. E sonhar pode ser tudo, né? É um infinito de coisas. Eu posso sonhar querendo comer uma comida diferente amanhã. Pode ser. Mas a pessoa não conseguir expressar o próprio sonho é muito angustiante, né? Você olhar para uma geração, digamos que nessa sala tinha 25, 30 anos, né? Uma faixa etária dos sonhos, né? Você está ali trabalhando, você quer... Para construir, né? E a gente vê pessoas desmotivadas, né? E o que elas podem fazer para melhorar? Né? A gente vê que a gente tem uma comunicação em massa de Instagram que você não sabe mais nem o que segue, né? Tanta informação,
que você não sabe qual linha você vai seguir e vê tanta coisa que às vezes se compara, né, naquele mundo imaginário que tem lá. E as empresas que enxergarem que é importante cada vez mais cuidarem dos seus colaboradores, cuidarem, que eu falo, ouvirem. Não precisa contratar a melhor palestra, não precisa contratar a melhor consultoria, até porque a gente sabe que é um custo, né? Os microempreendedores, né? Eu sou de empresa pequena, então contratar uma consultoria, uma empresa grande, para fazer para 3 funcionários, 4 funcionários, eu sei que às vezes é difícil, mas é o que faz a diferença, tá? Né? Contratar consultoria faz total diferença, até porque o dono não consegue fazer tudo. Às vezes o dono, não, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu consigo. Não consegue. Não consegue. A gente não consegue ser tudo. Você vai me... Olha, a gente no contrato aqui, ninguém assinou que eu ia ter que concordar, não. Viu? E eu vou discordar. Rayane, é porque assim, eu acho que quando a gente traz esse movimento de dizer assim, não precisa contratar, não precisa contratar. Cara, se tu não tem capacidade de contratar para o teu time, contrata pelo menos para ti, para tu desenvolver no teu time. Mas não deixa de... E eu acho assim, porque é um custo muito alto. Mais caro é ter uma equipe improdutiva. Mais caro é ter que ficar rodando o time, demitindo, pagando rescisão e fazendo todo esse movimento rodar. É muito mais caro. A gente estava com um gestor ontem, a gente estava com um gestor de uma empresa de Fortaleza aqui ontem, uma grande empresa, que ele está pagando R$20 mil por liderança para fazer um movimento de desenvolvimento de mentoria comportamental com esses caras, porque ele entendeu que era mais barato investir R$20 mil numa liderança dessa estratégica, porque é um cara com uma história dentro da empresa, ou seja, ele está dentro da cultura do negócio, o seu cara já está aculturado, ele já entende do game aqui, como é que funciona. Ele tem a competência técnica, ele domina todas as funções, o que precisa ser feito, e esse cara está com o quê? Com dificuldade de relacionamento, de condução de equipe e tudo mais. Então, assim, vamos tentar desenvolver isso daqui. A gente precisa, porque esse cara tem um monte de outras coisas que são boas para a empresa, mas ele está pecando aqui na parte comportamental. Exato. Então, é assim, é mais barato. E aí a empresa enxergou, é mais barato eu investir R$20 mil do que o custo de pagar uma rescisão altíssima para esse cara, contratar um headhunter para poder trazer uma nova liderança, treinar essa nova liderança, colocar esse cara dentro da cultura, passar todos os conhecimentos técnicos para aí voltar a rodar. Ou seja, e quanto se gastou dentro desse todo esse tempo? Então, eu acho que essa conta precisa ser feita e muitas vezes o empresário não faz. E aí é por isso que eu digo assim, eu discordo com respeito e eu entendo você colocar na visão do cara do microempreendedor. Do claro, pequeno que às vezes tá assim com a conta no vermelho mesmo, sabe? Sim. Que tá ali batalhando para às vezes... O que acontece? Uma coisa que você falou bem lembrado, capacite, né? Seja ele, né? O capacitado. Ele precisa se desenvolver até para lidar com essas coisas que ele tem que fazer tudo, né? A gente sabe que tem muitos empreendedores que vai dormir tarde da noite, é o financeiro, é o comercial, é o que eu estava fazendo, né, no spa. Então, acaba que toda essa parte, ela te sufoca e você não tem tempo para olhar no macro, né? Sim. Porque você tá ali. Então, acaba que, quando eu falo da questão que a gente ouve, sabe? Hoje, no mundo que a gente vive, a gente ouve pessoas que, eu realizo o treinamento de vez em quando. Não tem planejamento. Não tem planejamento e não sabe da importância, porque às vezes a pessoa não sabe o que é um treinamento comportamental. Como eu vou atingir, através do comportamento, as vendas? Será que aquele funcionário, aquele colaborador, ele está apto? Ele está combinando? Ele está no lugar certo, da forma certa, falando da forma correta? Porque hoje até isso hoje impacta, né? A gente vê que se você entra numa loja ou se você recebe uma ligação, a abordagem para você continuar naquela ligação faz toda a diferença, né? Então, essa parte do comportamento, essa parte os colaboradores, eles se sentem mais valorizados. É isso que a gente escuta, né? Sim. Eles falam assim, não, eu acredito muito em treinamento, eu gosto de ser treinada. A maioria, quando você pergunta numa sala, eles gostam.
Só que, às vezes, a liderança, ela tá tão imersa na parte de resultado que ela esquece. Só que a gente fala de uma realidade diferente de 3 anos atrás, né? Pandemia. Então, isso mudou. O comportamento do consumidor mudou. O comportamento das pessoas mudam. Quantas pessoas, vocês, né, trabalham com muita gente, treinamento, você fala assim, caramba, as pessoas estão meio loucas. Nossa, fulano de tal fez isso. Então, assim, a gente está vivendo esse movimento que, se a gente não cuidar de quem cuida, né? Sim. Cuidar daquele colaborador que está ali na ponta, que é o que vai trazer o retorno para você, para a sua empresa, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Aquele colaborador vai sair, às vezes era bom, está desmotivado, sai. Ou ele vai ficar ali desmotivado, não vai cumprir realmente o que ele tem que fazer. E como você disse, vai sair mais caro para a empresa, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando muito como empresário, né? E fiquei fazendo uma análise de como é que está o meu movimento comigo, como empresa, né? E eu quero trazer 3 pontos aqui. Primeiro, o empresário ele tem que ter muito a questão da prioridade, né? Ele trazer essa prioridade da capacitação. Eu me lembro que assim que eu tive o meu primeiro lucrozinho na minha empresa, eu procurei o Sebrae. Por que, Cícero? Porque no Sebrae eu conseguia fazer um curso bom com custo menor. Porque eu entendia que eu tenho que estar direto me capacitando, só que eu tenho que buscar a solução para aquele momento que eu estou. É? Hoje eu consigo pagar cursos bem mais caros porque você vai crescendo. Sim. Então, só que você tem que começar. Né? E aí você tem que ter esse movimento da prioridade, você ter essa prioridade. Segundo movimento foi muito importante também, que eu vejo que muita gente está perdendo e traz um pouco do que vocês trouxeram. A gente não quer pagar o preço pelos ambientes certos. Como assim, Cícero? Muitas vezes o empresário ele aponta muito o dedo, mas ele não faz o movimento de estar nos ambientes certos, com outros empresários que possam estar agregando com ele, que possam estar levando eles para um conhecimento e um acesso que muitas vezes eles não tinham. E às vezes eu acho que o conhecimento eu digo isso pelo contexto com a gente. Quantas empresas, pessoas que a gente conheceu nos últimos anos, que disseram assim, cara, tu pode me ajudar com isso aqui? Claro. Conexão é tudo. Isso, não cobramos nada, mas a gente entende que é o processo de contribuição, mas tem que gerar conexão. Se não tem a conexão, não tem esse movimento. Então, vamos lá. Você tem que priorizar, né? E quando você prioriza, as coisas vão acontecendo. Você tem que ter esse ambiente, né, dessa conexão, que é muito importante para que todo esse contexto aconteça, e você tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade. Você tem que dar continuidade, porque é outro ponto que... Ontem mesmo eu tive com o Lucas em um ambiente que o Lucas fez uma jornada muito legal com esse local e ontem na conversa eu percebi que a pessoa ficou um pouco assim porque ela não deu continuidade. E aí entra o ponto de... Vocês trouxeram aqui, dos últimos 5 anos para cá muita coisa mudou. Mas assim, o quanto você está dando continuidade? O quanto você está... Ou você está só jogando a semente, correndo, esperando que o solo faça tudo, né? Que aí entra essa parte do comprometimento com as pessoas. Porque a continuidade faz com que as pessoas não sejam descartáveis. Sim. Eu queria só trazer esse ponto, porque hoje eu estou percebendo o quanto os colaboradores são descartáveis para os seus líderes, porque as pessoas não dão continuidade e têm paciência na formação. Né? Então, assim, ter esse cuidado também, né? E às vezes aquele colaborador, às vezes ele quer passar para o superior algumas coisas, algumas dores, e ele não é ouvido. Não tenho tempo. Às vezes são coisas importantes que dá para fazer uma reuniãozinha ali de 5 minutos. Às vezes ele quer ser ouvido. Só isso. Sim. As pessoas estão carentes de serem ouvidas. As pessoas estão carentes de um abraço, de um sorriso, às vezes, do superior. A gente escuta que, assim... O meu chefe passou perto de mim e não me deu um bom dia. Então, assim, parece vago, né? A gente fica assim, nossa, um bom dia. Mas talvez para aquela pessoa é importante o chefe dela enxergar ela. E é o tal do óbvio, né? Tão óbvio, né? Tudo bem, mas às vezes a pessoa a que não recebeu bom dia, ela não tem aquela autoconsciência, ou aquele emocional apurado para entender que, às vezes, até o chefe está com a cabeça cheia e não pôde dar aquele bom dia. Então, são detalhes que, às vezes, quem está na ponta sente. Sim. E fica carente, né? Fica carente de liderança. Fica carente daquele colaborador, daquele chefe que passa, daquele líder,
né? Que, na verdade, o líder de verdade, ele se importa, ele está ali preocupado e ele busca melhorias até para o outro superior, para a equipe, né? Porque ele está ali, ele não está só batendo, né? Então, ele precisa também acolher. E, às vezes, acolher não é passar a mão na cabeça, como alguns empreendedores mais conservadores, a gente ouve isso, eu ouço muito isso. É bobeira. Isso que você está falando é bobeira. Ok. Aí, na outra semana, reclama que o colaborador saiu. Eu estou passando aperto porque lá na empresa pediram demissão. Aí, eu nem respondo. Porque eu fico olhando com cara de paisagem. Previsível, cara, né? Previsível, porque ela está num ambiente caótico. Vou dar uma sugestão aqui. Vamos criar uma cartilha. Quando a pessoa dizer bobeira, a gente entrega para ela assim, vou te dar uma cartilha. Quando algo acontecer, você vem aqui e marca para ver se aconteceu o que vem o reflexo do bobeira. Por que eu tô dizendo isso? Porque é justamente o que as pessoas falam. Elas falam, isso é besteira. Isso é besteira. Hoje nós estamos com uma sociedade muito... uma palavra que eu escuto muito. É muito mimimi. Tá, é muito tudo bem. mimimi. Escuta legal. demais Só que também. aí, gira lá, como é que tu tá fazendo? Nada. Pois é, muito mimimi teu. Porque tu também não tá fazendo um movimento. Não tá fazendo a sua Qual parte. foi o último curso que tu fez? Qual foi o último livro que tu leu? Tá, vamos lá. Qual foi o último podcast que tu ouviu? Mas é muito mimimi, mas por dizer que não tem tempo pra fazer isso. Entendeu? É só pra trazer esse game, porque a gente tá muito terceirizando. Terceirizando. O que Exatamente. É nosso. O que é nosso. É muito esse cuidado que tem que ter, até pra nossa vida. Até né? pra nossa vida. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente que gerencia a equipe, o Lucas pode não estar bem hoje, mas o Lucas não está bem hoje. Mas se eu estou bem hoje, eu consigo fazer com que o Lucas daqui a um tempo esteja melhor. Sim. Claro, tem pessoas que às vezes não estão alinhadas com cultura e tal, mas quando você está bem, você entende, essa pessoa ela vai caminhar, entendeu? Total. E é isso. Então, a gente percebe isso Massa. Legal, tá hoje. Que não a credibilidade, né, de alguns empreendedores em relação a treinamentos de desenvolvimento, né, da própria equipe. E é aquilo que você falou, é muito mais rentável, né, você contratar uma empresa e tá com aquela questão ali alinhada, né, Lucas? Sim. E aí, Rayane, vamos trazer um movimento aqui que eu acho importante. Lá vem ele. Que é... eu vou puxar a sardinha para venda. É lógico. Mas você falou que, inclusive, quando você estava ainda lá em Minas Gerais, você já fazia a parte de treinamento dos farmacêuticos e tudo mais. E você, dentro do seu currículo, tem uma linha de trabalho que você traz, que eu sou apaixonado também, que eu também trabalho com análise de perfil comportamental. E a gente tem, né, as linhas, né, a linha que você trabalha, que você atua, que é a do DISC, é uma que eu atuo também. E a gente sabe que tem cliente dos 4 perfis. Sim. E a gente entende que existem né, os modelos de comportamento, e dentro desses modelos de comportamento, como a pessoa reage ao que vem até ela. Sim. Tá? E o pessoal que está aí do outro lado, que tem dificuldade, tem gente que nem percebe, mas só consegue vender para o mesmo tipo de gente. E não se percebe, e muitas vezes está passando, ele nunca abriu o olho dele para entender isso. Como é que funciona isso? Claro que você não vai aqui dar um treinamento para o pessoal, mas... Não, porque tem que contratar, né? Tem que contratar a gente. Mas você pode dar uma colher de chá. Posso dar uma colher de chá. Você pode ajudar o pessoal. Então, o que é que você acredita, que dicas, que sugestões, ou de percepção, ou de adaptação, que você acredita que as pessoas podem fazer para ou identificar ou trabalhar uma linha de comunicação que melhore para ele poder converter e ajustar melhor para cada tipo de pessoa? O que acontece? A gente sabe, né, que o DISC ele dá um norte. Sim, né? Porque tem várias pessoas com personalidades diferentes, né? Então, ela não consegue, às vezes, realmente atingir o cliente final, né? A gente sabe que tem essas dificuldades. Mas o que eu carrego hoje atrelando parte comportamental com inteligência emocional? Sim. Que eu acho que tem tudo a ver e cada vez mais a gente consegue, sabe? Eu fico tão feliz quando você organiza de forma que você vai abordar um cliente e você usa empatia. Você percebe a linguagem corporal daquele cliente e, às vezes, pelo semblante ou o sorriso que eu falei,
faz toda a diferença. Sim. Então, a abordagem, ela começa até com a forma como você se veste, né? Se é um colaborador que está arrumadinho, bem vestido, né? Com um sorriso, eu acho que isso vem de antes de até você falar e abrir a boca, né? Então, dependendo da área que você atua, você se vende, né? A pessoa te olha, pronto, já tá. Na hora que você abrir a boca para falar do seu negócio, você já se vendeu. Já tô pré-comprado, Você né? tá pré-comprado. Isso cada vez mais já tem estudo atrelado ao comportamento, a como você se veste, né? A como você se porta e como você. A gente é observado o tempo inteiro. Então, tem gente observando a gente o tempo inteiro. Sim. Então, o colaborador que se destaca, que quer crescer, né? Colaborador, empreendedor, no geral, a gente fala para todos, né? Que une aquela pessoa final, aquele cliente, uma empatia, um sorriso, ou entende que aquele cliente, às vezes, se ele não quer conversar, mas você leva a técnica de rapport, né? Que também seja como ele, naquele momento que ele está conversando com você. E aí, se você atrelar empatia, sorriso, uma boa apresentação pessoal, sabe? Eu acho que você já tem ali metade já conquistado, sabe? Então, não só o DISC, porque o DISC ele é um norte, Sim. né? Porque tem muita gente que ingessa o DISC, né? E o DISC não é verdade absoluta, Correto. né? Assim como o estudo dos temperamentos, né? Uma- O sanguíneo, colérico. Tendência, né? A gente vê que está em alta, né? Esses estudos do temperamento, dos temperamentos, do DISC e PNE, né? Que fala? PNL. PNL, que é o do pessoal aí, enfim. Que eu gosto mais da linha do DISC. E a gente percebe que realmente não dá para levar ao ponto, né, final. Que a gente tem, inclusive o DISC, ele serve para você fazer uma leitura do todo. Né? Até como aquele cliente se porta, enfim. Mas acredito que o básico, ele tem que ser feito, né? A gente fala muito disso. O básico, antes mesmo de você abrir e falar bonito, ter palavras bonitas, né? Difíceis, não sustenta muito tempo, né? Então, na humildade, no básico, eu acho que a gente consegue atingir metade aí de uma... Eu posso, desculpa, só interromper, é porque eu me lembrei de uma situação que nós três passamos, né? De uma pessoa que falou muito bonito, se apresentou muito bem, mas quando a gente foi atrás de ver realmente tudo aquilo que foi falado, a gente viu que não tinha coerência, né? E aí caiu por terra, né? Então é muito essa importância também de você não ser interesseiro, né? Mas você ser intencional. Intencional. Né? É totalmente diferente, né? O interesseiro do intencional. E ter esse cuidado, né? Ter Porque esse cuidado. Porque nem sempre, né? Todo mundo quer fazer pontes, né? Eu gosto de fazer a palavra ponte, né? Que a gente precisa de pessoas o tempo inteiro. Mas como a gente chega e como a gente aborda faz toda a diferença, né? Então, analisa o território, analisa a pessoa antes de você chegar e abordar de forma que, às vezes, a pessoa não se sente à vontade, né? E nem todo mundo é igual a gente. Então, existem formas e formas da gente abordar pessoas, né? Então, acredito que chegar de forma também, se for para fazer uma parceria ou uma ponte, a gente chegue, né, da forma mais autêntica possível e mais humilde possível, né? Sem falar quem é você. Né? Até a gente vê muito que a pessoa que fala muito dela, e ela é isso, ela é aquilo. Cara, você fica assim, tá, vamos conversar então, igual aqui, de igual para igual, vamos trocar uma ideia aqui, porque fala tanto dela, tipo, vamos escutar, vamos tentar deixar fluir, né, a conversa. Vamos deixar eu perceber isso, né? Vamos deixar eu perceber nas entrelinhas, né? O seu verdadeiro valor e o seu trabalho. O Vladson, que foi o nosso convidado de um dos privilégios. Adoro o Vladson. Inclusive, assista o episódio do Vladson, que está muito bom, muito bacana, se você não assistiu. Mas o Vladson, ele diz uma coisa em relação a isso, que quando alguém vai contratar os serviços da Sancho, que é a empresa dele, se alguém vai contratar ele passa para outra pessoa atender. Porque a pessoa vai ficar falando bem dele. É muito ruim ele ficar se vendendo e se vangloriando das coisas que ele faz e que ele diz. Mas quando alguém vai contratar outros palestrantes da Sancho, aí ele se sente confortável. Não, eu falo de fulano. De sim. Que é exatamente isso que você está trazendo. Né? A gente entender
E deixar as pessoas perceberem isso. E, E percebe. Nas coisas, e se tiver valor, percebe. Sim, né? sim. E dentro dos movimentos de networking, né, nós participamos da DVB, CDL Jovem, né, movimentos associativos onde você está ali próximo de quem pode ser seu cliente, mas a gente percebe muito isso nas pessoas. Tem gente que você enxerga a verdade, que você enxerga interesse em ajuda, em contribuir e tudo isso, mas você percebe gente que no primeiro contato, na primeira abordagem, na primeira oportunidade... Tem presença. Quer chegar vendendo, sim, quer sim. chegar... É uma angústia, com uma muita ânsia pressa, com né? muita pressa. É a sociedade no todo. Então, fica a dica para você que participa de movimentos associativos. Contribua inicialmente, mostre como você pode ajudar as pessoas. Isso vai proporcionar o teu valor. E sem forçar, né? Na hora que fizer sentido, né? Vai acontecer o negócio. O que você planta, né? Na verdade, você colhe. Né? Então, é aos poucos. Hoje em dia você contrata, eu tive lá na minha empresa, eu tive uma colaboradora que com um mês ela me pediu aumento do dobro. Então, assim, quem é que aumenta o salário hoje pelo dobro? Com um mês de empresa, num período de experiência. E foi acordado isso? Aí eu disse assim, quanto é que você vendeu este mês para eu te dar aumento? Ou melhor, quanto é que você se propõe a vender para eu te dar esse aumento? Porque eu não tive o aumento do dobro do meu lucro. Pelo contrário, a gente está começando. Sim. Então, como é que eu... Então, assim, as pessoas te veem, querem ser como você, mas elas não estão querendo pagar o preço que a Rayane entrou lá atrás como vendedora na Pague Menos, Sim. sendo formada em farmácia, com diploma. Então, eu vou ser uma balconista para ganhar menos do que o piso na época. Então, quantas pessoas estão dispostas a ganharem menos para conquistar o seu espaço? Sim. Ou fazerem o básico, ajudando as pessoas a ir construindo realmente a sua verdadeira imagem, mostrando para as pessoas o seu trabalho aos poucos. Sim. Não é empurrando, né? Não é eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Nesses movimentos associativos, teve uma colaboradora, uma associada, que ela me ligava 30 vezes por dia, querendo me vender as coisas. Eu, meu Deus, isso é o quê? Né? Eu tô aonde? Então, gente, a noção passou longe. Quem é que... Né? Toda hora o telefone não para. Não, mas eu posso ir aí? Não. Não pode. Calma, não pode. E às vezes você quer ser educado. Mas, assim, enxerga o todo, vai aos poucos. Que pressa é essa que as pessoas estão nela? Sim. Né? Que desespero é esse? Então, assim, eu sei que todo mundo tem meta, tem cota, tem tudo isso, mas a gente precisa exercer cada vez mais o lugar do outro, empatia. Pô, eu tô ligando pra você, eu não sei nem o que você tá fazendo, cara. Se você tá gravando, se você tá, né? Então, eu acho que é exercer a empatia aí, esse bom senso que tá cada vez mais escasso, é o que a gente precisa aí nesses momentos aí. Reta final? Vai, vamos lá? E aí? Foi bom? E aí? Vamos lá. Aí a gente tem 4 perguntas que a gente precisa fazer para todos os nossos convidados, que é importante para a gente contribuir para a nossa audiência. Rayane, qual foi o maior desafio e como você superou ele? Você disse no mundo do empreendedorismo? Do empreendedorismo. De fato, foi levar esse calote da minha sócia. Foi bem difícil. E o caminho que você usou para resolver? Enfim, inteligência emocional, sem dúvida, enxergar no fundo do poço oportunidade. Então, assim, tá lá no fundo, o que eu tenho de bom, né, na minha vida, né? Aí a gente usa a gratidão. Eu sou grata. Tô aqui perdendo dinheiro, decepcionada com uma pessoa, mas o que eu tiro de bom da minha vida e da lição que eu aprendi? Aí sim, viu? Eu não posso desmerecer o que eu aprendi lá dentro. Correto. Porque nenhuma faculdade vai me ensinar. Eu chamo de risco de oportunidade. Claro. Se tivesse ficado presa lá, estava perdendo muitas outras oportunidades que estão sendo criadas aí agora. Criadas aqui. Nem estaria aqui agora. Nem talvez. estaria agora, talvez. Estaria lá. Estaria lá. E, Rayane, qual foi o grande momento aí, sim, da sua carreira até aqui? Porque a gente tem certeza que muitos mais virão.
O que acontece? Bastou eu ter alguns mentorados e começar a falar de emoções, regulação emocional, que é um tema que aonde você abre a boca, as pessoas se interessam, né? Porque as pessoas estão sedentas disso. E o que me fez falar, aí sim, é cada vez mais as pessoas me procurarem para aprenderem um pouquinho sobre o tema. E aí eu vi, não, aí sim eu tô no caminho certo, Sim. sabe? Então, Muito bom. é isso, o meu propósito, eu tô cada vez mais próximo dele. Fantástico. Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim. Rayane, queria que você trouxesse para nossa audiência aqui indicação, ou livro, filme, série, que você realmente entende que é muito importante para o empreendedor ele ter acesso, né? Ele fazer esse movimento. Bom, eu vou falar de livros, porque televisão eu já não assisto há muito tempo. E Netflix, cada vez mais, a gente sabe da importância de ter um livro físico e da importância da leitura, né? Tem alguns da Netflix, sim, mas eu acho que tem audiolivro, inclusive, no Spotify, tá? Que é bem bacana. Mas, de fato, assim, um dos livros que eu acho mais legais para as pessoas entenderem o porquê, às vezes, elas têm uma cabeça mais fechada, enfim, chama Mindset, né? Legal. É um dos livros que realmente eu levo para a vida. E A Tríade do Tempo, que também é o que a gente faz com o nosso tempo, aprender a organizar de fato o tempo, né? A gente vê que, às vezes, o tempo passa voando e você fala assim, não, realmente eu deveria ter feito, né? Ainda mais nesse mundo hiperconectado que a gente está, nessa obrigação o tempo inteiro de estar online o tempo todo. Então, Mindset a leitura é fora de série, então eu aconselho muito, muito, muito. E A Tríade do Tempo, que eu acho que é uma leitura fácil, ambos, né? Sim. Porque não adianta trazer algo muito específico, mas é uma leitura fácil que dá para todo mundo entender um pouquinho. Muito bom. Show. Já anota aí, hein? Anota aí. Aí sim, hein? Aí sim. Rayane, vamos dizer que você vai ter agora 60 segundos para passar uma mensagem onde todo mundo vai parar nesses 60 segundos e vai estar com atenção plena no que você vai estar falando, vai estar com atenção plena naquela mensagem que você está transmitindo. E qual mensagem você deixa para o mundo nesses 60 segundos? Bom, que acredite, independente das circunstâncias, do que fizeram com você ou do momento que você se encontra, acredite em você. Se você não acreditar em você, mais ninguém vai acreditar. Então, esteja com você e por você. Porque a gente precisa ser a nossa melhor companhia, independente de onde você estiver. Se você estiver com a sua companhia em paz, quando eu digo em paz, é independente de ter dinheiro ou independente de ter alguém do seu lado. É você estar consigo mesma. Saber para onde você está indo, com aquela tranquilidade ou a paz que tantas pessoas buscam, mas que procure dentro delas mesmas aquela vontade que está ali guardada. A gente precisa ter esse tempo de se conhecer. Então, para vocês que estão aí ouvindo, eu acho que se conhecer é um caminho sem volta. Eu acho que enxergar o lado positivo, onde não há o positivo, é o que faz a diferença da gente não desistir. Show. Aí sim, viu? Aí sim. Muito bom, Rayane, muito bom mesmo, minha amiga. Muito obrigado De pela nada, sua presença. meninos. Tamo junto. A gente fica muito, muito feliz em sua contribuição, foi fantástica. Eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo está saindo desse episódio melhor, mais reflexivo, com muitos insights não só para a sua carreira profissional, mas para a sua vida, né, como um todo. E se as pessoas quiserem acompanhar, para aquela galera que quer conhecer mais do trabalho da Rayane, como é que esse pessoal faz para encontrar a Rayane nas redes sociais? Tem o arroba, né, que vocês deixaram aí, inclusive, @Rayane Pretz. Podem entrar em contato comigo pelo Insta mesmo. Eu estou nessa parte de fusão, né, de transição de perfil. Então, tá aí, para quem quiser seguir e acompanhar ou me chamar, qualquer dúvida, à disposição. @Rayane Pretz. @Rayane Pretz. É isso. É isso. E aí, meu amigo Cícero, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Muito bom.
E vocês me encontram nas redes sociais em @lucasvieira2p. Esse é o Aí Sim Podcast. Se você gostou desse episódio, já curte esse episódio, compartilha com os teus amigos, se inscreve no nosso canal, tá certo? É fundamental. Por quê? Porque você fazendo tudo isso, primeiro, você vai estar atualizado e vai estar recebendo os próximos episódios, vai estar sempre sendo sinalizado, e não só isso, você vai estar ajudando essa mensagem a chegar a ainda mais pessoas. Tá bom? Então, o Aí Sim Podcast tem um patrocínio da 2P Treinamentos e da Norb Produtora, da empresa José e a Norb Produtora, quem nos apoia, né, e traz toda essa estrutura fantástica para vocês. Essa é a nossa segunda temporada. Não sai daí, próxima terça tem novo episódio. Enquanto isso, vai assistindo os episódios anteriores que tem muito insight para você lá também. A gente se vê na próxima terça. Vamos para cima! Show! Show!